bom trabalhar no Fluminense e se apropriar dessas particularidades. Eu acho que o Nelson Rodrigues ele vai ser sempre um dos grandes personagens da história do clube. E eu acho que uma coisa mais, pelo menos uma das mais encantadoras de trabalhar no Fluminense é que desde 2019, a relação da torcida com o time no campo, ela não é uma relação normal que tem nos outros clubes, por mais que tenha a intermediação da imprensa, da mídia social, existe alguma coisa que atravessa isso e chega direto na arquibancada ou em quem está assistindo. É difícil explicar. É uma conexão muito forte que a torcida tem com esse time e eu acho que isso faz o Fluminense viver um momento positivo e de uma força adicional. La hinchada fue parte de todo, es el jugador número 12, apoyó muchísimo, sobre todo quedé impactado en la final, la manera en que cantaron. Cantaron mucho más que Boca Juniors y ese momento marcó, a mí me marcó porque se hicieron sentir. Esa conexión entre la hinchada y los jugadores fue extraordinaria para poder ganar la Libertadores. Minha mãe era muito tricolor, desde pequena, minha família toda é fluminense. E ela casou com meu pai era São Paulo, mas ela contava que assim que eles se conheceram, primeira vez, ela falou, se a gente for casar e ter filhos, a minha única condição é que eles sejam tricolores, fluminense. E ele pensou, nossa, que louca, né? Tá, pode ser. E eles casaram, ficaram juntos, e ela falou, lembra que a condição que eu te falei era que eles fossem tricolores. A paixão tricolor da família começou com meu pai, né, que é o primeiro tricolor da família. Meu pai não é do Rio, ele veio de Belém do Pará para cá e quando ele chegou aqui no Rio de Janeiro, ele adotou o Fluminense. Né? Ele é paysandu de coração, né, de origem, e adotou o Fluminense. Daí a paixão foi embora, passou pros filhos, pros netos, né? E as bisnetas? Tem 2 gêmeas que já tem o primeiro uniforme oficial. Adoram jogar bola. Elas 2 anos. Fizeram 2 anos agora. Já gritam Nancy, já ficam doidas quando escutam o hino. São muito lindas. Acho que a gente nunca teve muita escolha. A gente nasceu Fluminense, né? Não, eu dei essa opção. Ou Fluminense ou botar uma trouxinha e vazar de casa. Cara, acho que é até uma história não muito comum, porque na minha família ninguém gosta de futebol. Meus pais não são do Brasil. E aí eu tenho 2 irmãos, eles também não são muito pegados a futebol. Eu também não era, temos 13, 14 anos. E aí uma ex-namorada do meu irmão falou, cara, tô com o ingresso sobrando pra final do Carioca 2005. Você quer ir? Eu nem torci pro Fluminense na época. Eu falei, tô fazendo nada? Por que não? E fui naquele jogo, né? E todo tricolor sabe como é que foi aquele jogo, 2005, né? A virada, o gol no último lance do Antônio Carlos. E, assim, ali já me fisgou na hora, assim. Já saí do estádio 100% Fluminense, completamente tricolor. Nós fomos campeões e há de ressaltar isso, né? Muito pelo torcedor também. O que o torcedor Fluminense fez foi algo inimaginável, né? Libertadores, o estádio cheio, ou em casa ou fora de casa. O que aconteceu lá no sul do país foi brincadeira. Pô. Nunca, na história, encheram tanto o lado do visitante como a torcida do Fluminense fez na semifinal. Pode buscar aí. Lotado, estádio lotado. A parte que cabia ao visitante estava lotada. Lembra? Tava lotado, tava cheio. E a todo momento os caras gritando, vamos, tricolores, chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores. E cada vez mais alto, cada vez mais alto, cada vez mais alto. Vamos, tricolores, chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores. Foi assim na final também. Então essa química, assim, torcedor-jogador, foi importante demais. O torcedor tem que entender que ele é o nosso combustível. Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Nada me interessa, sou tricolor.
tricolores. Chegou a hora, vamos ganhar Libertadores. Acho que essa música pra mim é que pega mais, onde quando a torcida começa a cantar, cria uma atmosfera gigante. E o hino do Fluminense, não tem comparação, o Fluminense tá à parte, o Fluminense é maior do que tudo, né? Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor. Eu acredito que o meu dia a dia, a minha relação com o futebol é uma relação muito orgânica e cheia de vida. Não é uma coisa separada, não. Para mim, o futebol não é só um jogo. É uma maneira de expressar tudo aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou, com os meus defeitos e qualidades, com as nossas angústias e medos e o enfrentamento disso tudo. Nós não jogamos por premiação, nós jogamos por amor à camisa, né? Nós damos nosso melhor por amor à camisa, porque nós formamos um grupo que somos uma família, que chegou um treinador que, para mim, ao meu ver, e a comissão técnica, foi a melhor contratação que tivemos. Ele cambiou todo praticamente acá. Desde el primer día creímos en su idea, en todo lo que hablaba. Acho que desde toda a formação da minha subjetividade, da minha infância, da perda do meu pai com 8 anos, que eu acho que é um momento muito significativo na minha vida, um luto muito pouco elaborado. Com 8 anos perdeu o pai e a gente era em 7 irmãos e uma mãe desesperada para poder criar todo mundo numa zona periférica e uma família extremamente humilde em termos de recursos financeiros naquele momento. Então, você cresce meio que sem tendo que ser adulto com 8 anos, começar a trabalhar para ajudar em casa, vender coxinha na rua, conseguir fugir da criminalidade. Então, um monte de coisa que é meio comum aos jogadores, eu acho, cada um com a sua história. E quando a gente faz esse resgate, de alguma forma, cria mais conexão com os jogadores. Eu acho que é mais uma história que precisava acontecer, né? Ele saiu muito mal do Fluminense. Eu lembro que é isso, não era pra ter saído, mas saiu, enfim. E ficou aquele sentimento de ele poderia ter dado um título pra gente. Então, ele voltar e é um cara tão humano, né? A história dele, toda vez que ele fala do JK, me emociona muito, porque, mais uma vez, não é só futebol. Eu sou muito fã dele como um ser humano, a forma que ele trata o jogador. Porque, assim, a gente vive num mundo de tanto ódio, de tanta confusão, e eu sempre falo isso pro meu pai. Pra mim, o futebol é muito maneiro, não só pelo esporte, não só... O futebol une as pessoas. Ele realmente, como pessoa, foi o que ela falou, ele é diferenciado. E eu acho que terem evidenciado isso depois da final, principalmente porque teve toda a história com o JK, e é inegável o quanto ele acreditou, né, no moleque, trouxe ele de volta. E aquela cena dele falando ali na final, você vai fazer o gol do título, aquilo ia de arrepiar qualquer um. Foi um cara que também foi uma peça importante, sempre tentou tirar o melhor de mim, sempre tentou me ajudar. Ele sempre falou também que, como jogador, ele não queria me recuperar, porque não precisava disso. Ele queria me recuperar como ser humano, que era a única forma de tentar recuperar meu futebol, era recuperar meu ser humano, meu lado humano. Ele sempre me ajudou nessa forma assim de pensar como eu poderia conviver com a minha família, conviver com as pessoas de alto nível, porque em um momento da minha vida ali eu achei que eu não poderia conviver no meio das pessoas de alto nível. E com certeza ele tira o melhor de cada jogador, ele tenta fazer cada jogador melhor, cada pessoa melhor, o ser humano melhor.
Você acha que isso é o que ele tem de melhor como treinador? Não, como treinador ele é um gênio. Ele entende muito, muito futebol. E não é só isso que ele tem de melhor, não é só a questão do ser humano. Ele é um treinador qualificado, muito inteligente, estuda pra caramba. Não é só a questão de ajudar o ser humano. Bueno, yo creo que ese partido fue una locura, ¿no? Si no me equivoco, creo que ha sido la mayor goleada que ha sufrido River en una edición de Libertadores. A gente jogou melhor o jogo, merecendo ganhar. Quando eles mereceram ganhar o jogo lá. Mas, sei lá, o jogo ia ser 3-1, talvez. Então teve muitos componentes a ver. E a gente, de fato, jogou muito bem e era um jogo que todo mundo estava esperando. O Maracanã estava lotado, foi uma catarse da torcida. Então foi um jogo mais legal, certamente. E para fora talvez tenha sido muito importante. Foi uma noite meio que mágica assim para o nosso time. A gente foi muito eficiente, tanto ofensiva como defensivamente. E o time se mostrou muito forte naquele momento. Eu acho que realmente foi o start assim, para que as pessoas começassem a olhar para a gente de uma maneira diferente. É difícil explicar o German. É um cara que precisa só de um chute, né? No treino ele faz muito, ele tenta fazer gol no meio de campo. A bola que sobra direita e esquerda ele chuta. Para o nosso jogo, um jogo que nosso time atrai muito o adversário e eles ficam muito de olho na bola, no jogo curto, acaba que a área fica vazia, né, para ele. En lo personal, muy feliz por hacerle 3 goles a River en el Maracaná, por poder jugar como jugué, por cómo me desenvolví dentro de la cancha, por cómo se dieron todas las cosas. Y no fue nada fácil. Fue un grande partido y que para mí, en lo personal, fue lindo por todo lo que significa. También porque tengo mis familiares que son hinchas de River, tengo 2 hermanos que son fanáticos y bueno, la verdad que muchos sentimientos encontrados también porque ellos hinchaban para mí, pero también son hinchas de River, donde hubo un poco de sentimientos que por ahí fue un poco loco por todo lo que significa, porque bueno, jugaban contra el equipo de sus amores y bueno, nada, se disfrutó y la pasamos bien y siempre quedó un buen recuerdo de eso. Bueno, eso volvería a pasar otra vez en la Copa. Porque después te tocó jugar contra Boca. Sí. Y vos me contabas antes, cuando hicimos acá la previa, de que tenía un cuñado tú. Sí, mi cuñado, Felipe también, que muy hincha, llora por Boca, muy pasional. Hasta último momento no sabía si iba a venir a la final. Vino mi suegra, mi suegro, estaban aquí, pero él no sabía si iba a venir, estuvo haciendo terapia un mes. Porque bueno, no la pasaba nada bien. ¿Él hacía terapia específicamente por eso? Sí, hizo un mes. ¿Porque él estaba ansioso? Sí, estaba muy ansioso y no la estaba pasando bien. Uno por ahí lo dice con cierta libertad, pero en ese momento fue cuando él se enteró que iba a jugar la final contra Fluminense, fue difícil para él, fue difícil. Bueno, y él vino,
Yo hablé con él y le dije, venite para acá, que es una experiencia linda. Independientemente de lo que pase, tenés que estar acá para disfrutar esa final, así que bueno, nada. Después del partido vino, me abrazó, me felicitó, así que eso es lo que queda. Es una persona muy buena. O Libertadores ganha de uma maneira diferente. Acho que alguém na imprensa falou que o Fluminense ganhou de uma maneira diferente, sendo o Fluminense. Os jogos da Libertadores, talvez dessas últimas, pelo menos dessas últimas, e também das que eu me recordo, foi o jogo, acho que mais bonito. Em termos de plasticidade, o Fluminense jogou um futebol bonito durante toda a competição e conseguiu jogar bonito na final, sendo o Fluminense. Agora, como é que a gente fica melhor do que foi? É isso, a vida ela tá na frente de ganhar e perder. A vida é mais importante do que o resultado final das partidas, do que os títulos. E é o que a gente insiste, porque o processo do viver é hoje, não é amanhã. Coragem para jogar, porque esse jogo que a gente joga, ele premia os corajosos. Com coragem para ganhar o jogo, coragem para ser você. Nós estamos aqui só comigo há um ano, preparando para jogar jogos comigo. E nós todos preparando uma vida, que a gente não pode deixar de disputar nesse momento. Disputem e joguem pra caralho, tá? Coragem! Coragem! É outra palavra! É coragem, irmão! Coragem pra errar! Coragem pra brigar! Coragem pra ser parceiro do outro! Nossa maior virtude é da união, é a coragem! Não tem cansaço! Não tem tempo de lamentação, tem tempo de vitória! Correr, de lutar e de encantar o mundo! Vocês estão prontos? Vamos nessa! Um time muito corajoso. A coragem de não só de jogar futebol, mas de tentar fugir à norma vigente. Um time que sabe se proteger nos momentos de descida, que eu considero isso a coisa mais importante, é como você se comporta nos momentos ruins. E é um time que, quando os momentos ruins apareceram, eles souberam de maneira muito bonita se reerguer mais fortes. Si vos no tenés coraje para hacer las cosas, estás acabado. Es un factor principal de nuestro equipo. Tener coraje para agarrar la pelota, poder hacer un drible, poder hacer una tabla con un compañero, poder patear al arco, que por lo menos en mi caso es lo que sé hacer. Allí están Argentinos y Fluminense, se viene la ida de octavos, tenemos un partidazo, chavos, por la Copa Conmebol Libertadores. Foi o confronto de mata-mata, que mais coisas aconteceram para nos forjar. A gente tá perdendo de 1-0 lá na Argentina. Uma fatalidade, tem o Marcelo expulso num lance que, enfim, a gente fica com a menos. E mesmo com a menos a gente continua jogando. Foi, com certeza. Acho que mais difícil não para mim, foi pelo jogador. Eu acho que isso é uma situação que acontece no futebol. O futebol é um dos esportes mais agressivos que tem. Contato físico bizarro e a gente não tem muita proteção. Infelizmente foi uma coisa que aconteceu com o jogador. Não foi intencionado, mas é uma situação muito ruim. A carreira do jogador é muito curta e ele tem pouco tempo para recuperar e tudo mais. Mas eu acho que ele entendeu a situação. O Real Madrid até também se dispôs a ajudá-lo. Fluminense. Na hora ele ficou muito mal, né? Na hora ele foi o primeiro. Ele ficou mal. Bastante mal. E ali também na hora, por mais que a gente tivesse alguma noção e tal, só vendo pela imagem que
Só depois do jogo que a gente foi ver de fato o que tinha acontecido. E o Marcelo sabia o que tinha acontecido. Ele ficou bem abalado na hora, muito comovido. E acabou sendo um evento trágico e ao mesmo tempo muito bonito no sentido da maneira empática e solidária que o Marcelo sentiu de ter machucado um colega de profissão. E isso acho que foi reconhecido por todos, inclusive pelos jogadores do Argentino Júnior. Além do jogador, tem o ser humano, né? Então acho que o cara tem família, né? Ele tem filhos e tal, e ver uma situação daquela não foi legal. Eu fiquei muito triste pela situação, que poderia ter sido comigo, poderia ter sido com o jogador fluminense também, qualquer outro jogador. Mas acredito que ele esteja bem, de vez em quando eu converso com ele e tal, pra saber como é que tá. Ele foi muito educado, teve uma cabeça muito boa também, porque numa situação dessa é bem complicada. Já ganhou! Kennedy passa por dentro, tocou pro Kennedy, girou, olha o Cano, pro Cano! Gol! A gente treina muito sobre essa questão de ficar com um jogador a menos. A gente treina com um a mais, a gente está preparado para tudo. Então, quando você está preparado, você tem coragem para fazer as coisas. E o professor Diniz, ele sempre diz pra gente que a gente tem que fazer o que a gente acha que tem que fazer. Então, dentro de um jogo, dentro de uma semifinal ou de umas quartas de final, você tem que agir rápido, né? Então, você tem que ter coragem para fazer isso. Acredito que ele tenha sido a pessoa que mais bota coragem na gente. É um ato muito corajoso do professor Diniz, da nossa equipe, de sempre propor o jogo, mesmo com a menos. E a gente sabe o que a gente tem que fazer, porque a gente sempre treina um jogador a menos. Acabou que foi uma característica muito marcante do Fluminense nesse ano que passou, a capacidade de se superar e de se mobilizar em momentos de dificuldade. Nesse jogo foi expulsão, como o do Inter também foi expulsão, e a gente não deixou de jogar bem. E aí eu acho que eles ficaram, talvez teve um impacto positivo para a gente a expulsão, e para eles, embora eles tivessem um jogador a mais, não foi tão benéfico assim. El camino fue largo, fue muy duro, tuvimos que superarnos a nosotros mismos, donde pasamos varias cosas muy positivas y otras no tanto, pero mentalmente fuimos muy fuertes para poder conseguirla. Sobre todo en los malos momentos, el equipo se respaldó 1-1 y hizo su deber dentro de la cancha para poder salir campeones. Así que eso fue, por lo menos para mí, un paso a paso en donde tuvimos esa manera de poder ganar. O Diniz tem uma confiança muito grande no John Kennedy. Chegou a colocar alguns jogos o John Kennedy e o Cano juntos. Nas fases finais foram os dois que decidiram, só eles que fizeram os gols. É um cara que, fora de série também, um cara que dentro de campo ajuda também, que sempre também me ajuda fora de campo, busca me ajudar. Eu sei disso, pessoas próximas a ele já me falou. Sempre intento poder ayudarlo, sobre todo en lo mental. Fueron cosas que se fueron dando dentro de la cancha, estando conectado con él, intentándolo ayudar. Creo que ahí fue en donde entre los dos pudimos conectar bastante bien, sobre todo en ese proceso de cada partido hasta el día de la final. Um cara fora de série. Aprendo todo dia com ele. Muito, muito. Não só como finalizar, como marcar, mas o comprometimento dele com o grupo é de ir lá na defesa, de marcar, de dar carrinho, de correr para todo mundo. Aprendo isso com ele todo dia também. Como ele consegue ser o artilheiro do mundo e fazer isso. Se ele faz, todo mundo tem que fazer, né? Pero es un jugador que escuchó no solo a mí, sino a grandes referentes del equipo
Y él aprendió y yo estoy muy contento por él porque si me nombró debe ser porque le dejé algo. Entonces para mí eso es muy importante y me alegro y me pone feliz de que él escuche y que aprenda de los más grandes. Você lembra dos gols, todos os gols, consegue descrever? Desde Argentino Júnior? Consigo. Eu lembro que no Argentino Júnior ali, não perde pressão, a gente roubou a bola, o Daniel achou, deu tapa, eu cortei e dei uma chapadinha no cantinho, rasteira. No jogo contra o Olímpia, sai naquela saidinha de bola, roubamos a bola, o André dribla, toca no Keno acha, e eu arrasto um pouquinho e chuto forte, no alto, mas no canto do goleiro de cá, que ele fechou lá. Limpou o Kennedy, de pé esquerdo na trave, a sobra, gol! Cano recebeu, o goleiro saiu, Cano bateu, gol! A semifinal, eu acho que foi assim o mais incrível no sentido da dificuldade que a gente teve que enfrentar e de como a gente conseguiu, assim. Para mim, o segundo jogo foi até mais emocionante porque parecia que estava tudo acabado, né? E me lembrou um tempo de Real Madrid. O momento da virada, aquele jogo foi inexplicável, assim, virar no final. Esse partido foi incrível. O partido mais duro que nos tocou. Mas lá na prática foi um jogo que o Inter lá jogou melhor que a gente no primeiro tempo. E o segundo tempo nós jogamos bem melhor que eles. A gente teve um domínio absoluto do jogo. Só que eles tiveram as melhores chances no momento que a gente estava muito melhor que eles no jogo. O Inter teve alguma chance de matar a partida, assim. Não que eles tenham jogado melhor que nós, mas por erro nosso eles tiveram chance. Porque se faz 2-0 ali é muito difícil reverter o placar. A grande chance, mesmo a grande chance, foi a cabeçada do Valência, né? E eles tiveram mais 2 chances que o próprio Valência. Uma delas não era um lance tão fácil, que o menino estava chegando junto, mas a cabeçada, de maneira especial, foi um lance que um cara com aquela qualidade talvez não vai perder nunca mais, um gol daquele. Mas o futebol acontece. Se não fosse assim, não seria futebol. Nosotros en el segundo tiempo, en 8 o 9 minutos, creo que dimos vuelta al marcador, tuvimos las chances y la pudimos concretar para poder ganar el partido. ¿Todo se cambió con la entrada de Kennedy? Sí, obviamente que sí, porque es un jugador más dinámico, de más movilidad, en donde sirvió poder tener las situaciones de goles para que él, tanto como él y como yo, podamos convertir. No jogo do Inter foi aquela saidinha de bola, né? De novo, sai no pé do Fábio, vai construindo. Aí o Keno dá passe no Marcelo, Marcelo faz o corta-luz. O Cano arrasta um pouco, eu faço flacão. Aí eu achei que ele ia dar na primeira, não deu. Segurei a passada, ele achou. Aí deu uma cavadinha por cima do Rocher. Achei ainda que o René ia conseguir tirar. Fiquei torcendo. Uma bola sensacional do Cano! Passe açucarado! O John Kennedy saiu na cara do goleiro. O pé direito é o mais forte. Ele teve o sangue frio de dar uma cavadinha sensacional. Y me acuerdo que sí, que yo, bueno, doy la asistencia para él en el primer gol y él, no sé si, nunca le pregunté si la toca o no en el segundo, cuando yo hago el gol. Nunca le pregunté eso. Pero bueno, hizo la amenaza para que yo pueda marcar. Una jugada muy buena en donde Johnny mete el pase para adentro y John la deja pasar y bueno, vengo y hago el gol del pase a la final. Estamos muy conectados. Eu e o Nino começamos a jogar lá de trás, eu fui acompanhando, fiquei bem de frente assim pro German finalizando e quando ele faz aquele gol de virada eu fiquei sem acreditar. Eu acho que coragem é a palavra. Foi isso que fez com que a gente fosse para a final. Depois a gente tomou tudo quanto é tipo de risco para buscar o resultado e foi recompensado. Acho que pela coragem que o time teve aqui e lá. E o aspecto da solidariedade, da gente não desistir e da persistência. Ser muito persistente, de não desistir, de acreditar. Para mim foi o grande jogo do Fluminense na Libertadores, foi esse jogo.
momento muy lindo de mi carrera, creo que el mejor, por todo lo que representa, por el momento histórico del club, ¿no? De poder llegar a otra final de Libertadores, que en el 2008 no la pudieron conseguir, y bueno, nosotros estábamos en ese camino para poder pelear por los que no la consiguieron y poder hacer historia y quedar eternizado en el club. Así que este momento es uno de los más lindos de mi carrera por todo lo que significó. Tenho certeza que esses anos todos prepararam não só a minha vida, mas como o Fluminense, o torcedor, para vivenciar essa glória aí que Deus tem para as nossas vidas dentro dessa final aí, pela fé e, lógico, Deus sempre é justo e pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos. E esse é um outro que se fala pouco. Esse aí é espetacular. Não tem precedente, um cara com a idade dele fazer o que ele faz, um cara que não tinha uma habilidade natural para jogar com os pés e de repente passa a jogar com os pés, parece que nasceu sabendo jogar com os pés. Aqui já há 2 anos praticamente, o Fábio nunca ficou fora de um treinamento, tá todo dia sorrindo. Tá sempre querendo mais, sempre sendo uma voz positiva e um super talento como goleiro. Ele tá entre os melhores goleiros que esse país já produziu. Não disputou a Copa do Mundo por escolhas, que ele sempre teve bons goleiros, mas poderia ter disputado 1 ou 2 Copas do Mundo tranquilamente, o Fábio. Ele tem uma facilidade para ser goleiro que é impressionante. Ele parece o Federer jogando tênis. Ele tem uma simplicidade, uma economia de gestos para fazer defesas extremamente difíceis, que é impressionante. Então ele é um cara que, assim, o futebol brasileiro fala pouco do Fábio. Eu acho que ele é um cara que a gente podia falar mais. São muitos e são muitos. A história do próprio Keno é outro também. Um cara que começou a jogar futebol com 23 anos, pô. E foi o cara que decidiu a Libertadores, deu as 2 assistências. Então tem muitos, e também é outro também. Preto, pobre, nordestino, na Bahia. Então, assim, é muito rico, muito bonito. Do próprio Ganso, que estava aí no Fluminense, um cara estava meio que esquecido do futebol, um talento raro, um cara que tem, de fato, genialidade. É um gênio do futebol, que não teve a carreira condizente com a sua genialidade. É muito difícil aparecer outro Ganso também, muito difícil. Parece que ele tem uns 4, 5 olhos para poder jogar futebol. Então é muita gente, Felipe Melo, aí esses eu falo desses personagens grandes, com história, com... O Felipe Melo é um que tem uma capacidade de liderar, de se entregar, time, de amar o futebol. Eu cheguei aqui no Fluminense, o Felipe Melo chorava depois de treino, com dor no joelho, não aguento mais, vou parar. Isso 22. Aí sofreu o que sofreu aqui, foi duramente criticado e terminou liderando o nosso time. O Marcelo, que a gente já falou bastante, é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. O Nino, que se tornou um grande capitão, depois virou um jogador de seleção brasileira. O surgimento do André. E sem falar, obviamente, do cara que tem sido, desde, pelo menos da minha chegada aqui, um dos grandes jogadores do futebol sul-americano, que é o John Arias. O próprio Martinelli, todos eles, se você falar. Sabe, o Alexandre, que foi muito importante no começo da competição, teve um problema de lesão. Todo mundo foi muito importante. E na competição, um dos grandes personagens da conquista do título foi o Samuel Xavier. Decisivo e jogou muito. E aí na final, lá no Beira-Rio, ele estava extremamente aflito, porque ele tinha sido expulso aqui no primeiro tempo e jamais merecia o time não ser campeão e ser acreditado em cima dele algum tipo de rancor pela não conquista, sabe? Foram muitos personagens. Eu citei a base do time titular. Engraçado, você estava falando, eu acabei que eu não falei do Cano.
que foi o grande personagem da Libertadores. Foi o Rei da América, foi o cara mais decisivo, mais determinante. ¿Cómo la viviste la noche anterior al partido? Me acuerdo que entro a la habitación del hotel y tenía un banderín que decía final, Copa Libertadores, Boca Juniors, Fluminense, con mi número y mi nombre. Y fue lindo. Fue un momento de mucho trabajo. ¿Qué recuerdos tenía? No, todo el proceso que pasamos, la superación, el día a día, en acreditar que se podía ganar la Libertadores. Momento de felicidad también, ¿no? Porque uno cuando llega ahí ese momento también tiene que saber disfrutar, porque no se vive todos los días algo así. Así que nada, fue un momento histórico, de mucha superación y de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y de saber que estábamos a un paso de poder llegar a la gloria. A minha ansiedade maior era saber como eu estaria pessoalmente do que com o time. Eu estava muito confiante que a gente ia ser campeão, todo mundo estava muito confiante. Mas em relação a mim, eu ainda tinha umas dúvidas, assim, o meu joelho, se eu ia estar 100%, se eu ia sentir dor, enfim. Se fisicamente eu ia estar com ritmo de jogo. Acho que essa era a minha maior ansiedade, mas foi bom demais, cara. E em algum momento você achou que não ia jogar a final? Eu acho que sim. Quando eu vi que faltava uma semana para a final e que eu não tinha treinado no campo ainda, trouxe uma dúvida assim no meu coração. Mas o pessoal da fisioterapia sempre esteve muito confiante. Isso acabou passando para mim. Eles sempre tiveram certeza que eu estaria em campo, que eu estaria bem. E foi o que aconteceu realmente. Vou ser bem sincero aqui, tá? Concentramos 2 dias antes. Foi o mesmo hotel que nós concentramos normalmente. Então, levei meu videogame e a única coisa que eu fazia era jogar. Eu jogava o dia todo, assim. Nosso time treinava, voltava pro hotel, assim, mas eu jogava o dia todo. Curiosamente, yo estaba jugando, a mí me gusta jugar mucho el modo carreras. Y obviamente yo era entrenador de Fluminense, solo que esa noche no quise jugar nada referente a la Libertadores, nada referente a Fluminense. Estaba jugando, me acuerdo que estaba jugando online, estaba jugando Foot Champion. Me acuerdo, eso sí quedó muy marcado, que no quise jugar la Libertadores la noche antes de la Libertadores. ¿Era porque no quería mufar? Sí, no quería tampoco tentar un poquito al destino. Dije, lo que sí tengo certeza es que voy a jugar cualquier cosa en la Play, pero no voy a jugar eso. ¿Pero ya lograste la Libertadores también en la Play? No, aún no, porque no soy tan bueno como quisiera en la Play. Siempre salgo rápido. Pero ya intenté, me he caído 2 veces en la semifinal y en fases previas. Todavía ni siquiera he llegado a la final en la Play, pero como te digo, yo soy una persona perseverante y hasta en la Play voy a intentar buscar la Libertadores. Cara, só dormi. Dormi muito. Fiquei vendo série, né? Durante o dia, que a gente teve treino. Depois do treino, na sexta, fomos no Maracanã reconhecer o campo, que é o protocolo da Conmebol, né? Aí cheguei, aí comi, deitei, vi série. Que série que você viu? Rick e Morty. Gosto de desenho. Aí depois eu dormi vendo a série mesmo, dormi. Apaguei, acordei bem cedo no outro dia. Tomei café. Não sou de tomar café, não. Não sou de tomar café. Acordei, tomei café. Aí fui na físio, fiz um pouco de drenagem, depois fui pro quarto. Tomei um banho. Aí já comecei a me preparar pro jogo. Dormi muito. Maravilhoso. Confederações com a seleção brasileira aqui. Carioca aqui. Recopa aqui, Libertadores aqui. 4 títulos, né? No Maracanã, na minha casa, fico muito feliz. Feliz aonde meu irmão. Quando a torcida do Fluminense começa a cantar ali, quando começa a falar teu nome também.
Quando eu era mais novo também, em 2006, né, na minha primeira vez assim no Fluminense, quando subia, a torcida sempre cantava, né, o nome de cada jogador por posição, assim, e aí, porra, muito maneiro. É o Fluminense, tipo, digno de cinema, que eu falei. Como é que o Fluminense ia ser campeão da Libertadores sem o Marcelo? Não tinha como. O Marcelo é exatamente a cara do Fluminense também. Ele é um cara que tem um DNA de vencedor, né? A chegada dele trouxe isso também. Um cara que vence bastante, acostumado a jogar jogos difíceis, maior ganhador de título do Real Madrid. Mas antes da gente ganhar, ele falava que com certeza esse título da Libertadores ia ser mais especial do que o que ele ganhou lá no Real Madrid. Um cara desse tamanho chega, fala isso, imagina, por exemplo, para mim, pro Martinelli, estamos subindo agora e já ganhar esse título aí de tamanha expressão. Estamos a muy pocas horas de que llegue ese momento y yo me siento al lado de Marcelo y me decía, estoy muy nervioso. Ni cuando jugué las Champions, las finales de las Champions, estaba tan nervioso como ahora. Y yo me acuerdo que le decía, no, tranquilo Marce, que va a estar todo bien y va a ser un partido excepcional y que las cosas van a salir todo bien. Pero bueno, Marcelo, que te diga isso. O normal, eu acho que é ter medo e não é nem questão de ficar nervoso, acho que é o medo da situação faz você ficar em estado de alerta. Eu me considero um jogador vencedor e acredito que uma das razões seja essa. Não tem como você numa semifinal, numa final de Libertadores, não ficar nervoso, jogando com seu time de infância, seu time de coração, mesmo tendo jogado no Real Madrid, mesmo tendo disputado a Copa do Mundo. Eu acho que isso muita gente não entende, por isso mesmo, de repente, o Cano não entendia, né, porque ele me perguntou. E eu falei, cara, é óbvio que eu fico muito nervoso. Acho que isso é um ponto de humildade, um ponto de trabalho, porque se você tem medo, você fica em estado de alerta. Eu aprendi isso quando eu era muito jovem. Então, se eu não tenho medo, se eu não fico nervoso, eu acho que não tenho mais que jogar futebol, entendeu? Então, eu fico até feliz quando fico nervoso, porque eu fico mais ligado. É bonito, né? Um jogador sentir isso com a experiência que ele tem, com todos os títulos que ele teve no Real Madrid. E o Marcelo, assim, sobretudo, foi um presente pro Fluminense, a vinda dele para cá, a volta. A pessoa é um personagem, é o Marcelo. Ele traz muita coisa, só a presença dele tem um impacto muito grande. Se o Washington perder essa cobrança, a Liga será campeã da América. Chamado de coração valente pela torcida, passou por um problema cardíaco. Autorizado Washington. Partiu para a bola, Washington bateu, Cevallos defendeu! Foi muito pesado 2008, eu só fui chorar pelo aquele jogo algumas semanas depois, um dia em casa, que aí eu acho que meio que bateu e eu chorei. Botei pra fora, assim, chorei, mas foi um trauma, assim. Um monte de torcedor que tava lá no estádio, né? 2008, assistindo, assim, acho que eles tinham esse medo do time chegar e acabar não ter um resultado positivo. Eu lembro que eu não vi os pênaltis, eu desci pro anel, eu tava muito nervosa. Até hoje eu acho que eu sou meio traumatizada com o pênalti. E eu fiquei no anel só ouvindo o barulho da torcida, se era gol ou se tinha perdido. E aí, quando eu vi a galera descendo, tipo, falei, cara, vou ligar pro meu pai, só vou pra casa. Eu fiquei uma semana sem ir pro colégio. Era meio inacreditável, eu acho. Tipo assim, era totalmente inacreditável que o Fluminense não ia ganhar. Possível. Eu acho que foi um trauma mesmo, assim. Acho que a palavra é trauma, porque qualquer final que a gente chegasse, ou qualquer jogo mais difícil, era como se a gente não fosse ganhar, porque a gente não foi campeão em 2008, que era o ano que a gente tinha mais chance de ser campeão. Aquela final eu vi em Madrid, tava em Madrid, e tava torcendo muito pro Fluminense ganhar, porque era uma final no Maracanã. Você foi dormir muito triste depois daquela derrota? Cara, fui porque o Fluminense é um time que me ajudou muito, né, desde pequeno, então qualquer alegria do Fluminense é minha alegria também. E estava lá torcendo muito, como outros jogadores também que passaram pelo Fluminense estavam torcendo pra gente também nessa final. Eu estava de férias no Brasil, assistindo o jogo, e parentes meus estavam no Maracanã.
E eu tenho um grande amigo meu que é médico também, que estava no Maracanã, e ele sai do Maracanã aos prantos, sabe? E eu vejo a minha família, eu vejo a zoação. Era o Virgem das Américas, né? Isso que era o que mais me incomodava. Era caraca, será que a gente, 2008 foi a única chance que a gente teve? Será que é isso mesmo? A gente teve aquela chance, não teve e não vai ter de novo? E aí eu lembro que eu tava com uns amigos e o pai de um amigo nosso tava com a gente, e a gente chorando, e ele assim, gente, vocês são novos, vocês ainda vão ver isso de novo. Foi a primeira pessoa que eu pensei quando o Fluminense foi pra final. Pelo seu verde, branco e grená, torcida que se levante. Vamos, vamos, seremos campeões, seremos! Vamos às boas-vindas às equipes finalistas da Conmebol Libertadores 2023. Clube Atlético Boca Juniors, da Argentina, e Fluminense Futebol Clube do Brasil. É sempre muito marcante preleções antes de um jogo tão importante, né? Às vezes mostra vídeo, cara, assim. O que eu lembro da preleção é que eu chorei demais, pô. Eu chorei demais. Ficar chorando assim. E aí eu falei assim, eu não posso deixar escapar isso, pô. Não posso. No lloré en toda la Copa. Antes de ganar la final, ¿no? En la preelección sí lloré, lloramos todos, ¿no? Porque bueno, ¿no? La charla de Fernando y el video y todo lo que pasamos. Y fue muy duro también porque, bueno, não parávamos de chorar. Ele começou falando normal do time do Boca Juniors, falou rapidamente. E logo depois ele passou um vídeo da nossa trajetória toda, desde quando ele chegou aqui. Todas as turbulências que nosso time passou. E quando foi passando fase por fase, todos os bastidores, foi ali onde todo mundo caiu em lágrimas. Creio que pelo menos 70%, 80% dos jogadores, todo mundo chorando. O que te fez chorar? Família. Família. Mostrou ali família, sabe? Mostrou ali nosso time sendo campeão. Mostrou ali pessoas falando, mas o time ganha só campeonato estadual, sabe? Isso é tudo combustível pra gente. Mas mais do que isso, o vídeo mostrou muito a amizade que nós criamos, sabe? Sempre uma jogada de um, de outro, sabe? Assim, dali marcou muito, cara. Marcou demais. Chegou um momento que teve que parar para tomar água, porque estava bastante emocionado. Foi o momento que todo mundo ficou comovido e a partir dali veio uma energia assim surreal, cara. Acho que só quem estava ali para sentir tudo que foi, e nosso time tinha a plena certeza que ia ser campeão. Hoje é daqueles jogos que lembraremos por décadas. Quem vai conquistar a América? Él no sabe nada, pero yo tengo la charla guardada de ese último día en una nota de voz. Yo puse a grabar en mi teléfono. ¿No nunca le contaste? No sabe, es exclusivo para usted. Nadie sabe. Así que bueno, ahora sabe todo el mundo. Significa que estava com a intuição aflorada, né? Ele sabia, não é de gravar, e gravou naquele dia. Foi, de fato, uma preleção especial. Que acontece, não é uma coisa programada, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer numa preleção, principalmente na final da Libertadores. Eu fiquei um pouco emocionado mesmo no hino. Nada exagerado, mas eu também me emocionei porque o Felipe Melo estava de frente para mim. Ele estava chorando muito. E o tamanho daquilo, né? Porque estava muito bonito o Maracanã, estava um negócio espetacular. A Conmebol tá de parabéns. Homem chora. Esse negócio que homem não chora é balela, homem chora. Eu costumo chorar em casa mais que a minha esposa. Qualquer coisinha eu choro, cara. Esse aqui é pitbull? Pitbull. Meu filho esse dia falou assim, pitbull chorão, hein? Falei, pitbull? Sou pitbull nada, rapaz. Um chorão. É emoção, foi um choro de felicidade, pô. Eu cheguei, pô. Eu tô aqui, 40 anos de idade. Ser campeão da Libertadores, não existe a menor possibilidade de alguém levar essa Libertadores daqui, pô. É nossa, a gente vai deixar tudo dentro de campo, é nossa, é nossa, é nossa, é nossa. E acho que é ótimo, porque a partir do momento que você extravasa... Agora vamos. Jogou Paul Fernandes, recupera, tocando pro Medina.
dividida, Keno, conseguiu tocar, Felipe Melo, meio que de calcanhar, ajeitou pro Marcelo. E a bola em profundidade, vai chegando Fabra, de cabeça corta, Ganso, aí toca do lado direito para o Keno, os dois pontas agora estão do mesmo lado. Qual é a importância desse gol em tu vida? Todo. Lo voy a llevar por siempre marcado en mi corazón. Fue un año increíble, el mejor de mi carrera, tanto en lo personal como en lo colectivo. Así que ese gol significa todo el esfuerzo que hice, que tenía 8 años, cuando arranqué en el Club Lanús, y poder llegar a esa final y poder marcar el gol, significa todo. Os dois pontas agora estão do mesmo lado. Recebeu o Keno, foi no fundo pro Keno! Máquina de gols! Basta um toque! Ele é fatal! Ele é impressionante! Germán Cano! Yo creo que fue un gol muy a la marca de nosotros, de este Fluminense, porque fue un gol que muestra un poco lo que es la esencia de nuestro equipo. Un equipo con mucha libertad, con mucha responsabilidad, obviamente, más un equipo que propone siempre. Yo creo que en la final demostramos que del minuto 1 salimos a proponer, inclusive quando estávamos ganando, inclusive quando lo empataram. A gente faz 1-0, né? Tivemos a oportunidade de fazer mais gols, mas o jogo ele é agoniante também. Né? É o primeiro título da história do clube, pô. A gente não pode falhar, a gente não pode deixar mais uma vez passar essa oportunidade. E o Boca no segundo tempo dá um passinho mais para frente, né, e começa a fazer um pouquinho mais de pressão, e ele vê que dá certo. Eu concordo que foi o momento mais difícil ali no jogo. A gente vinha jogando bem, estava muito confiante que a gente não sofreria gol ali na final. Mas saiu o gol, eu acho que isso acaba atingindo mais o torcedor do que a gente. E nós temos ali 5 minutos, mais ou menos, de desespero total. Momento que a torcida faz, meu Deus. Quando foi o gol deles, eu dei uma gelada, assim, e eu falei, e agora? Eu fiquei pensando assim, se der merda de novo. Muita gente já tava desistindo, assim. Era como se a gente tivesse voltado pra 2008. As pessoas chorando e não é possível, a gente não vai viver isso de novo, a gente... Não é possível. E eu tinha muita certeza que o Fluminense ia ser campeão. O amor que minha mãe tinha pelo Fluminense não ia ser em vão, assim, a data ter sido dia 4 de novembro e... Não ia. É que em 2016 a minha mãe foi diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, e em 2018 ela faleceu. Minha mãe não pôde ver uma Libertadores, assim, enfim, como minha avó, a maioria dos nossos familiares, a gente não puderam estar aqui para ver essa Libertadores. Assim que a Conmebol anunciou a data da final, que seria dia 11 de novembro, logo depois mudou, né, pro dia 4 de novembro. E era aniversário da minha mãe. E ali naquele segundo eu tinha muita certeza de que o Fluminense ia ser campeão. A relação do Fluminense com a minha mãe, assim, não é isso, é digna de cinema. Desde o segundo que eu entrei no Maracanã, eu sentia muito ela o tempo todo. As pessoas falam, é só futebol, e não é só futebol. A minha relação com esse dia, ela começou em 2022. Eu tinha acabado de voltar da final da Libertadores do Flamengo a trabalho. E 2 dias depois, a minha avó faleceu. A minha avó era o amor da minha vida, era a minha maior fã, assim, incondicional. Eu fiquei o ano de 2023 todo pensando, principalmente quando anunciaram que a final ia ser no dia 4 de novembro, no Maracanã, que é meu estádio favorito, assim, da vida. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Quando o Fluminense passou pelo Inter, eu tava nesse jogo também, a trabalho, e eu falei assim, a gente vai ser campeão. E eu tenho uma foto... Desculpa. Eu tenho uma foto minha da minha avó que eu guardo dentro da minha carteira. E eu falei que no dia 4 ela ia estar no meu bolso. E ela ficou comigo o jogo inteiro, assim. Ela sempre foi a minha fortaleza nesse sentido. Quando acabou o jogo, eu agradecia, porque eu tava com muito medo de viver esse 1 ano da perda dela. E eu não podia ter esse significado de outra maneira, senão um Fluminense campeão no Maracanã, com ela
com certeza do meu lado, me apoiando, me ajudando, me dando força, com a minha família. O nosso avô. O meu pai, morreu em janeiro de 2023, meu pai descansou, que ele já estava doente, estava sofrendo bastante e tal. Eu gostaria muito que ele tivesse tido esse gosto, né? Mas ele teve. Ele teve. Na minha crença, ele teve. É porque ele era um torcedor muito fanático e muito icônico. A Isabela, a gente é bem ativa na rede social e a gente sempre compartilhou muito vídeo dele, vendo o jogo na casa dele. E assim, a marca registrada dele era um bonezinho do Fluminense que nunca saía da cabeça dele. Inclusive, depois que ele faleceu, a gente transformou num objeto de decoração da casa. A gente colocou numa caixa de acrílico. Na nossa crença, eu também acho que ele estava ali com a gente e a gente se abraçou e falou, é pelo vovô também, que ele, por mais que a gente tenha visto isso aqui junto com a gente, com certeza ele está do nosso coração e a gente carrega ele sempre. E tudo assim cooperou para o bem. O Fluminense perdeu no Maracanã. Eu consegui passar para os meus companheiros que nós jogávamos pelas milhares de pessoas que estavam no Maracanã, pelas milhares de pessoas que porventura não conseguiram entrar, mas que estavam espalhados no mundo afora, Brasil e mundo afora, mas também pela memória de torcedores que estavam na derrota para a LDU, mas que hoje estavam sendo representados por filhos, por irmãos. Eu vi um monte de gente que depois, isso é para você pai, é para você irmão, que você não está aqui. E aquilo dali me faz arrepiar até agora como é que eu fico. Eu me arrepio porque é muito mais do que um jogo, é muito mais do que uma conquista. Fluminense campeão. Que recibí muchos mensajes de mucha gente diciéndome eso, que muchas gracias porque muchos familiares de ellos no la pudieron ver a Fluminense campeón, pero sí desde el cielo deben estar muy felices por salir campeón. Esse título não é só um título, não é só uma taça aqui no museu. Faz parte da nossa história, o que eu vivi, o que a minha mãe não pôde viver, é muito maior, é tudo muito maior. Eles se importarem com isso, e sentirem isso, e jogarem com essa motivação, assim, parece bobo, mas quando eu tava lá no Maracanã, eu consigo imaginar a minha mãe com uma grande televisão no céu, assistindo exatamente como ela assistia aqui comigo. E eu lembro de olhar para meu irmão e falar, a gente vai ser campeão hoje. E eu senti ela o tempo todo lá comigo. Quem vai resolver o jogo vai ser eu, cara. Tá mentalizado, irmão. Quando eu falo pra fazer gol, o bagulho me arrepio todo. Afinal, é questão de honra. Gol é meu. Gol do título é meu. Vou virar ídolo dessa porra com 21 anos. A profecia aqui, né? Profecia autorrealizável. A gente estava numa conexão total, né? Porque ele tinha feito o prenúncio do que ele faria, acho que um dia antes, e eu estava falando para ele praticamente as mesmas coisas que ele mesmo tinha dito para o amigo dele. Quando foi que você se inteirou desse áudio aí? Depois do jogo só. Não sabia que tinha o áudio. Nosso Senhor, lá de cima, todo poderoso, né? Contou pra mim, você é iluminado e tem que ser você. Acho que foi mais isso. Mas claro que sem o trabalho não ia ser possível. Essa frase sua me lembrou o Romário falando. Meu ídolo pessoal esse daí. É? Ele é o seu maior ídolo? O maior ídolo, assim, um cara que eu me espelho, um cara que eu não cheguei a ver ele jogar, mas em vídeos me encantou. O futebol que ele jogava, um cara na frente do gol era ridículo, né? Muito frio, então me encantou. Ele lembra o Romário em muitas coisas. Lembra ele na capacidade de decidir, na frieza, na capacidade de não ter medo de jogar. O cara também, assim como o Romário, de família muito humilde. E tem coisas que eles são diferentes, mas eles, assim, no aspecto de jogar, eles têm características muito semelhantes. Obviamente que o Romário construiu uma história de ser um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Tá naquele panteão lá, na minha opinião, no último panteão dos jogadores de futebol. E o John Kennedy está começando a construir a história dele. Todos os moleques de Xerém têm uma convivência muito boa e acho que se fosse para escolher um cara para decidir o título, acho que eu escolheria o John Kennedy por tudo que ele passou. É o moleque que merece tudo que ele está vivendo. Foi uma jogadinha também bem trabalhada, bate no pé do Lima lá na frente, aí volta. Mas laço o Diogo acha, eu devolvo, faço pivô, né? Ele acha o Keno nessa bola do Keno, vim correndo, gritando muito. Só que ele já tinha visto. Aí ele tá escoradinha, ela ficou perfeitinha aí. O gol pro John Kennedy, que golaço! Gol!
É gol. Gol de glória eterna. Ele vai dentro, ele encara, é abusado, é ousado. Quando ele ajeita assim, a bola pinga, eu falo, não tem o que eu fazer, eu tenho que chutar de primeira, que se eu arrasto ali, ia ficar muito perto do goleiro, então acho que ia dar mais chance dele defender. De onde ela sobrou ali, não ia ter tanta chance. E aí eu miro o canto dele mesmo e dou uma porrada, porque se eu tento chapar, se eu bater de outra forma, eu acho que ela sobe, então ali era a forma que tinha que pegar mesmo. Fui feliz. Senhoras e senhores, John Kennedy vai pros braços da galera! Eu pensei em tirar a camisa, eu lembrei que eu tinha amarelo. Aí ia ser expulso. Só que quando eu corri pra lá, eu fiz o urso e depois eu corri lá pra perto da torcida. Eu esqueci que quando subia na torcida tinha amarelo também. Aí, quando eu lembrei já era tarde, eu só lembrei quando eu tomei o cartão amarelo. Eu falei, caraca, mano. Mas deu tudo certo, né? Mas eu tinha esquecido totalmente, mano. Teve um que pulou, que ele meio que pulou por cima de todo mundo. Veio assim, andando um pouco assim, veio caindo até por cima de mim mesmo. Falando, eu sou teu fã, tu virou ídolo. Me balançando e eu tentando entender, empurrei ele pra lá que os seguranças vieram pra afastar. Aí eu só lembro dessa. E saí e desci pra comemorar com o pessoal. E profundamente acho que ele representa muita coisa pro Fluminense e pro futebol brasileiro. Ele é meio que a cara do futebol brasileiro, a cara do que é ser preto, pobre no Brasil. Quando ele nasceu, acho que o pai tinha 16 anos, a mãe 17, coisa do tipo, assim, sabe? Então o John Kennedy, ele é um grande vencedor. Ele é muito forte, o cara é de verdade. E é muito difícil você ter uma vida como teve a do John Kennedy e você superar tudo que precisa para ser um grande jogador de futebol. E aí, mais do que isso, ser alguém que consiga dar conta da própria história de maneira consciente e quebrar esse ciclo que é natural de uma pessoa que nasce na periferia e vira jogador, ou vira jogador e volta para a pobreza, ou como ele teve perto de jogar a carreira aí no lixo, que tem um monte de John Kennedy por aí, infelizmente, que ficou no meio do caminho. E ele merece que a gente se dedique para ele. Um escolhido! Um chute pra eternidade! É um momento bonito, né? Esse é um momento público, mas o que é mais legal para o público saber é que nós tivemos muitos e continuamos tendo muitos abraços como esse no ambiente privado. Então isso não foi um abraço dessa hora, porque esse menino aqui, menino homem, ele precisa de abraço e ele gosta de ser abraçado e de abraçar. Cuando pita el árbitro, me acuerdo que me abrazo con Nino tirados en el piso, llorando los dos. Y lo único que quería era abrazar a mi familia dentro de la cancha. Me acuerdo que entramos al vestuario y empezamos a abrazarnos entre todos llorando, ¿no? El objetivo se había cumplido y ese momento también fue mágico, foi especial. Eu só caí no chão, o German estava perto, a gente se abraçou, o Fábio. E aí eu atravessei o campo para procurar a minha família e poder comemorar com eles. Mas é uma emoção muito grande que é muito difícil de descrever o que passa na mente, o que você sente ali. Conseguimos. Falei com o Diniz, eu saio abraçado do Diniz falando conseguimos. O Diniz dá a volta e eu saio correndo e vou lá no juiz pegar a bola. Falei, me dá a bola. Ele, não, essa bola é minha. Falei, não, me dá a bola. Não, essa bola é minha, não, essa bola é minha, me dá a bola, por favor, me dá a bola. Me dá a bola que aquele jogo lá, tal jogo lá, você, lembra aquela foto que você deu lá e foi falta e você não deu falta, saiu o gol dos caras, você me deve essa, me dá a bola. Ele deu a bola. Tava chorando bastante ali, tava bastante emocionado. Falou algumas coisas para me continuar do jeito que eu era, que ele tinha certeza que as coisas iam dar certo para mim. Quando a gente faz alguma coisa boa, quando a gente faz algum gesto de fidelidade, de honestidade, a gente acaba colhendo coisas boas na frente. Um momento maravilhoso, todo mundo... Olha o Maracanã lotado, né? Não, é gratificante poder ganhar um título desse tamanho com o Fluminense. Ainda mais em casa, né? No Maracanã, onde eu fui criado, aqui no Rio de Janeiro. Só tenho a agradecer a Deus por ter tido a sorte de ter vivido esse momento. Estou muito feliz de poderla obtener. La tengo en casa y
y la veo todos los días porque está al lado del televisor, así que me genera mucha emoción y me representa muchísimas cosas lindas que pasó durante esse camino com a glória eterna. Eu acho que é uma vida toda de preparação, assim. Por mais que quando eu saí de Recife com o sonho de me tornar um jogador profissional, eu não imaginava que eu seria o capitão do Fluminense, que levantaria a taça da Libertadores. Mas eu acho que tudo que a gente faz, né, todo esse preço que a gente paga, toda essa caminhada, é uma caminhada de preparação para esse momento. É para isso que eu saí de casa. Conquista a América! Das três cores que traduzem tradição! Se Deus chegasse para mim e falasse, e aí, vai sair de novo, vai ficar longe dos pais novamente, vai perder o casamento da irmã novamente, vai abrir mão de todos esses momentos, eu abriria pelo título da Libertadores. Eu acho muito importante ganhar. A gente faz de tudo para ganhar. Mas para os meus filhos e para os meus netos, o que meus filhos vão passar para os filhos deles, que eles viveram isso, é muito mais as coisas do caminho do que a coisa da conquista da taça. E isso aqui eu acho que quanto mais você está focado no processo de viver bem, de fazer as coisas direito, nos valores centrais das coisas, você vai estar mais perto de ganhar a taça. E tem gente que fala só de ganhar, mas o cara sem saber, ele valorizou coisas mais importantes, talvez ele não esteja expressando na hora de falar da taça. O mundo nos leva a achar que isso aqui é mais importante do que o processo, mas não é mais importante, nunca vai ser. La verdad que me encantaría poder contarle, ¿no?, a mis nietos, ¿no?, que todo lo que fui como jugador, el legado que marqué. Tengo un museo en casa con todas las cosas, con toda mi trayectoria y bueno, seguramente estaremos sentados y abrazados y me lo imagino así ese momento, ¿no? Con la copa al lado de la tele. Con la copa al lado, pues, realmente sería muy lindo. Vence o Fluminense! Título engasgado na garganta! Pra mim foi a melhor parte, né? Pô, você tá comemorando um título na tua cidade e, pô, milhões de pessoas, não sei quantas pessoas foram lá. É maravilhoso, né? Poder ver a alegria na cara do torcedor ali, celebrando o título mais esperado, né, da história do Fluminense. E eu fiz parte dessa história, então eu fico muito, muito feliz. Los festejos fueron un poquito de todo, ¿no? Fue una locura, yo nunca había vivido algo así, fue una total locura. La gente simplemente se abalanzó a las calles, nunca había visto yo tanta gente reunida, tanta gente tricolor, la gente con esa emoción a flor de piel, que era imposible no contagiarse, ¿sabes? Yo me quedé emocionado, yo llegué a la selección hablando de eso con todo el mundo. Yo le decía, una locura. El Río es una locura. La hinchada de Fluminense demostró que es una locura. Les mostraba videos, les mostraba de todo. Y ellos me decían que realmente que era una locura, ¿sabes? Putz, eu não lembro de nada. Nossa, eu enxuguei. Eu bebi tudo aquele dia. Eu fui de uma saída, né? Tava de manhã já a hora que eu saí. Pô, esse foi o último. É que os caras falam, teve que eu parei, aí eu parei o carro, eu fui cumprimentar o segurança dos caras nesse dia aí do... Isso eu lembro, do pessoal de preto aí, os homens de preto aí do Fluminense, meus amigos. E aí, engraçado, porque a música que toca no vestiário e finalmente o novo dia chegou, né? Clareou. Clareou. Tava clareando. Eu sou o André e sou campeão da Conmebol Libertadores pelo Fluminense. Meu nome é Paula Cruz, torcedora do Fluminense e eu sou campeã da Conmebol Libertadores. Yo soy John Arias y soy campeón de la Conmebol Libertadores por Fluminense. Meu nome é Stephanie e eu sou campeã da Conmebol Libertadores. Eu sou o Felipe Melo e eu sou campeão da Conmebol Libertadores pelo Fluminense. Meu nome é Sérgio Cruz, eu sou tricolor e sou campeão
da Conmebol Libertadores. Eu sou Marcelo Vieira e sou campeão da Conmebol Libertadores pelo Fluminense. Eu sou o Patrick Alcuri, torcedor do Fluminense, campeão da Conmebol Libertadores. Eu sou o Nino e eu sou campeão da Conmebol Libertadores pelo Fluminense. Sou Isabela Cruz, o tricolor, campeã da Conmebol Libertadores. Eu sou Germán Cano e sou campeão da Conmebol Libertadores com o Fluminense. Eu sou o John Kennedy e sou campeão da Conmebol Libertadores pelo Fluminense. Sou Fernando Diniz e sou campeão da Conmebol Libertadores pelo Fluminense. Vitória Fluminense, glória eterna. Eu confesso pra você que eu torci muito pra LDU. Mas porque o Fortaleza é um time muito bem armado, é forte e é muito difícil de ser batido, sobretudo em suas dependências, né? Difícil. E segundo porque, independente da altitude ou não, eles nos deviam essa. Era a oportunidade que nós tínhamos de falar assim, ó, acabar de vez, todo mundo, quem foi, descansa em paz. Descansa em paz, sem problema nenhum. Feridas já foram cicatrizadas. A gente perdeu a Libertadores de 2008 e perdemos a Sul-Americana no ano seguinte, no Maracanã de novo para eles. O trauma não foi nem a zoação dos adversários, era a LDU que estava entalada aqui. Estava entalada aqui. Eu viajava, via gente com a camisa da LDU e ficava com raiva. Eu acho que ela foi curada por completo mesmo, porque depois até na sequência disso tudo a gente teve a chance de enfrentar a LDU no Maracanã. E o Arias até, que é outro personagem, que não é brasileiro, mas aí retrata a história do continente, que esses países teve processo de escravidão, né? Lá na Colômbia, uma conversa que ele falou também, tem muito problema também de racismo e tal. Você vai nos ambientes que você vai, assim, em restaurantes, dificilmente você vê um negro sentado à mesa, do lado e tal. E o Arias é uma pessoa extremamente sensível. Os jogadores que eu trabalhei, se não for o que mais tem, é um dos que mais tem a capacidade de me ler. E esse cara foi também outro presente para mim que eu vou levar para a vida inteira, que tem uma história com ele, assim, das mais bonitas com o Arias, sabe? Ha sido una historia de mucha lucha, de mucha autosuperación, porque yo vengo de una ciudad pequeña en Colombia, una ciudad muy soñadora, muy trabajadora, más que desafortunadamente carece de oportunidades. Entonces yo siempre digo que yo he sido un bendecido por Dios, una persona en la cual Dios ha mostrado misericordia, ha mostrado ese respaldo. Entonces yo creo que estar aquí sentado al lado de la Libertadores, del trofeo, es la materialización de muchos sueños, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho creer, de mucho confiar. Entonces yo creo que hasta ahorita, en este momento de mi carrera, ha sido la mayor materialización, y es ese recuerdo de que todo esfuerzo, que cuando yo miro al pasado, cuando yo miro los momentos en los cuales yo estaba comenzando y soñaba con momentos así, con los momentos con los que yo viví, esos esfuerzos que han valido la pena, que han valido el sudor, que han valido las lágrimas, que han valido los aciertos, los desaciertos, porque la sensación es única realmente. Para o torcedor, eu acho que muda um pouco o olhar de 2008, dá uma leveza, né? Acho que a gente consegue curtir os momentos bons daquela campanha agora de uma forma melhor do que antes, porque tinha a gente não tem Libertadores e não ganhou. Acho que até melhorou a situação de 2008 para os jogadores, para a torcida, deixou de ser um trauma e virou algo que a gente consegue apreciar de alguma certa forma ali. Como você viveu aquela noite da Recopa com a LDU e o significado daquilo? Eu acho que com o mesmo sentimento da Libertadores. Eu tava com a minha mãe aqui, vivendo isso comigo. E com esses meus amigos e meus irmãos, que são, enfim, minha família hoje. Então, olhar pro lado e ver eles lá e ter essas histórias e o Fluminense vendo tudo que tava vivendo. Eu não sei explicar, eu queria poder saber explicar, mas eu não consigo. Não dá pra contar. Eu quero sentar um dia com os meus filhos e mostrar e levar para o Maracanã e falar, tá bom, esse é o sentimento. Eu acho que essa é a explicação. Ah, explica o seu amor? Não sei. Entra aqui no Maracanã e sente. É olhar para o sentimento dos jogadores, olhar para a emoção no olho do Marcelo
olhar pro Diniz gritando que nem um maluco e dando cambalhota no campo. E o JK falando da história dele e sendo tão novo, vivendo o que ele tá vivendo, vivendo o que ele viveu. E aquilo ali explica o que é o Fluminense. Acho que mais que isso, não tem como.